Sempre que eu tô conversando com uma galera que tá correndo atrás de começar uma carreira nova como programador, eu percebo uma certa confusão e até uma indignação quando alguém acaba não passando numa entrevista ou algo assim. O pessoal fala, pô, tenho vários projetinhos legais aí no meu GitHub, mas os caras não estão nem aí, nem olharam direito, né? Que tipo de projeto eles querem? Um projeto da NASA? Pois é, pessoal, se você está procurando vaga de emprego ou de estágio, tá? E o seu portfólio não está chamando atenção, esse Café com Rafa aqui de hoje é para você. Bora pro vídeo? Fala galera, aqui é o Rafa, valeu demais por você estar comigo nesse café. E no papo de hoje a gente vai falar sobre portfólio, ou seja, aqueles projetinhos, né, que todo programador precisa ter armazenado lá no GitHub ou GitLab se ele quiser começar num primeiro emprego, principalmente se a pessoa não tem muita experiência. E aí precisa dar uma impressionada no entrevistador para conseguir pelo menos ter alguma chance de ser chamado para uma entrevista técnica e se colocar ali no meio, né, dos que realmente vão concorrer a uma vaga e não ser descartado logo de cara. Então vamos lá. Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, você vai precisar de um GitHub, né? E se você nem sabe, não tem nem ideia, né, do que é um Git ou um GitHub, joga o dado de novo aí, volta 30 casas, porque você precisa estar familiarizado com controle de versão, tá? Isso é meio que o básico do básico. Então, se você não sabe nem do que se trata, tá? Dá uma checada aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar para você um treinamento que funciona como se fosse um joguinho, tá? Que foi o que eu usei quando eu estava começando a aprender Git. Ele é gratuito e vai te dar uma base bem bacana sobre versionamento de código, beleza? E claro, esse treinamento sozinho não é suficiente. Eu recomendo fortemente que você vá atrás de cursos para aprender a trabalhar com versionamento, também armazenamento de código na nuvem, tá? Como um GitHub, por exemplo, ok? Bom, considerando então que você sabe usar o Git e tem uma conta em algum serviço, né, como o GitHub, que é gratuito, ok, pessoal? Você vai começar a pensar em alguns projetinhos para ter no seu portfólio. Tá? Geralmente, galera, a maioria dos cursos que a gente vê por aí, né, muitos deles ensinam a fazer joguinhos, calculadoras, to-do lists, né, que são aquelas listas de afazeres, tá? Coisas assim que na realidade são muito legais e muito importantes, mas elas são boas como um meio de você estudar uma determinada linguagem, uma determinada tecnologia. Então, por exemplo, vamos supor que você está estudando front-end, está fazendo projetinhos com React, por exemplo. É claro que é super importante você desenvolver aplicações para aprender, né? Como um exemplo que eu já citei aqui, né? Uma to-do list, né? Quando você faz essa aplicação, você provavelmente vai estar aprendendo várias coisas do React, tá? Vai aprender hooks, vai aprender sobre ciclo de vida da aplicação, de repente acaba encaixando ali uma persistência, um Redux, né, uma navegação, sei lá. Você está de fato aprendendo tecnologias para conseguir obter um resultado final. Porém, ao contrário do que muita gente pensa, tá? Esse tipo de projeto não tem relevância para uma entrevista de emprego. Não tem, galera. Mas, pô, Rafa, o entrevistador vai ver que eu sei fazer, que eu conheço aquela tecnologia, deve contar ponto, sim. Então, pessoal, na realidade, o que o entrevistador vai ver, e eu já fui entrevistador, tá? Ele vai ver que você estudou aquilo, que você sabe a teoria voltada para aquela tecnologia, né? Viu? Que provavelmente você fez aquele projeto como um exercício em algum curso, né? Que você comprou, que você fez. Mas a pergunta é: o quão familiarizado você está com aquilo e depois de ter aprendido, o que você é capaz de construir com essa nova ferramenta? Entende? Ou seja, fora do contexto do curso que você fez, o que você consegue de fato fazer agora, tá? Que possa gerar lucro para a empresa. Muito provavelmente você não vai implementar uma to-do list lá dentro da empresa, certo? Você vai usar a mesma tecnologia, mas
a empresa provavelmente não trabalha com esse tipo de coisa. Bom, beleza. Então, mas e aí? Como ter algo que seja relevante no seu portfólio? Primeiro, antes de qualquer coisa, você precisa ter em mente alguns pontos, tá? Primeiro, linguagem na qual você está focando. Segundo, frente de desenvolvimento. É front? É back? Terceiro, qual o nicho que a empresa atua? Educação, finanças, delivery, publicidade, enfim. Você sabendo e tendo definido essas três coisas, já vai ficar bem mais fácil, tá? Então, você vai desenvolver algo focando, na linguagem que você definiu. Inclusive, pode até ser que você precise usar, de repente, uma outra linguagem, uma segunda, uma terceira linguagem para complementar, mas a princípio vai ser na linguagem que você escolheu, tá? E já já a gente fala sobre isso. Segundo, você vai focar na frente de desenvolvimento que você escolheu. E claro que tem a ver com a vaga escolhida. E de novo, pode ser que provavelmente você vai precisar trabalhar em alguma outra frente, nem que seja de forma secundária, ok? E por último, sabendo o nicho em que a empresa atua, você vai poder ditar o tema do seu projeto, tá? Aí você vai pegar isso tudo, vai montar um sistema. Veja que eu falei sistema e não aplicação, tá? E vocês vão entender a diferença, tá? Então vamos lá. Vamos supor que você está indo para uma entrevista, para uma vaga de back-end em uma fintech, ou seja, uma empresa que desenvolve aplicações e soluções para o mercado financeiro. De repente é um banco como o Nubank, às vezes é um serviço, como o PicPay, enfim. Qual tipo de projeto é bacana para mostrar numa entrevista para uma empresa assim? É claro que você não vai montar um sistema de banco totalmente funcional, Nem dá. E por que eu estou falando sistema de novo? Porque é isso que é importante mostrar numa entrevista. É um projeto abrangente que prova que você sabe mais ou menos o que está fazendo, tá? Um sistema, ele é composto por várias pequenas aplicações. Então, você tem um front-end, onde tem os campos, os botões, as telas, a parte visual, que por si só é uma aplicação, tá? E que conversa com um back-end, onde você recebe os dados enviados pelo front, você processa, você salva no banco, retorna para o front, enfim, que é, nesse caso, já uma outra aplicação. E aí você já começa a ver o tal do sistema se formando. Agora, uma forma mais concreta de você visualizar isso. Se a sua vaga é para back-end em uma fintech, como o exemplo que eu dei, você pode montar um sistema de gerenciamento de finanças pessoais, por exemplo. Ah, Rafa, mas como você disse, você não vai fazer sistemas de finanças pessoais lá na empresa. Sim, eu sei disso, mas veja que esse é um sistema que tem a ver com o nicho, no qual você está se candidatando. Entende? Aí você pode montar, por exemplo, um front-end bem simples, porque a sua vaga é para back-end, com algumas poucas telas para fazer um login, um cadastro de usuário, cadastro de salário, de gastos fixos mensais, cadastro de gastos variáveis, fazendo uma chamada HTTP. Dá para usar REST, O seu front-end manda essas informações para o back-end tratar, modelar, salvar num banco de dados. E também pede para esse back-end fazer os cálculos necessários, e obter os dados que foram salvos no banco. E aí, no final o sisteminha pode mostrar para o usuário qual o balanço do mês ou algo parecido. E se a sua vaga for para front-end, você pode fazer uma aplicação com um visual mais robusto, com algumas animações, focar na usabilidade, melhores práticas, design, usar bibliotecas gráficas, para adicionar funcionalidades para o seu visual. E ter um back-end bem bobo, bem simples, que só salva, de repente, alguma coisa no banco de dados e retorna sem tratar nada, tá? Nossa, Rafa, mas realmente tem necessidade de eu saber back se a minha vaga é para front? Ou saber front se a minha vaga é para back? Olha, na minha experiência, isso conta muitos pontos. Porque quando a gente trabalha numa empresa, não importa qual frente, tá? Você interage com outras frentes e precisa, de certa forma, saber se adaptar às necessidades do outro. Então, eu particularmente acho primordial você saber pelo menos o básico, ok? Beleza, mas e aí, com um sisteminha desses, o que você prova para o entrevistador? Você prova que você sabe o que é uma chamada REST,
que você sabe fazer chamadas HTTP, né, que você sabe a diferença entre front e back-end. Se você é front, sabe não só chamar o back-end, mas também fazer uma UI, ou seja, uma interface gráfica bonita, com uma carinha boa, organizada, né, e conseguiria alterar isso para atender os requisitos da empresa, do cliente, do designer. E se você for back-end, você prova que sabe receber requisições do front, sabe tratar essas informações, organizar elas, né, sabe se comunicar com um banco de dados, seja um SQL ou NoSQL, né? Pode ser um MySQL hospedado em qualquer lugar, né? Pode ser um Firebase, sei lá. Qualquer coisa serve. Mas o importante é saber o básico, salvar, buscar, tratar essas informações, fazer contas necessárias e retornar mastigadinho para o front não precisar processar muita coisa. Olha só, pessoal, que profundidade de conhecimento comprovado que você consegue demonstrar para o entrevistador quando você tem um sistema, né, que mesmo que simples, seja funcional, né, que você saiba explicar cada pedacinho dele e, claro, né, tem que estar funcionando, você precisa saber usar e, principalmente, você consegue usar esse conhecimento, essa estrutura para fazer algo nos moldes que eles irão pedir no dia a dia de trabalho. É claro, galera, que sistemas reais estão no mercado, feitos por empresas, são geralmente muito, mas muito mais complexos, tá? Envolvem, sim, uma série de outras coisas. Esse front e back-end são só a pontinha do iceberg, tá? Mas é uma base excelente, é um exemplo muito bom que você pode ter no seu portfólio e que vai de verdade mostrar que você está apto, de repente, a uma vaga de estágio ou até mesmo de júnior, dependendo da sua experiência profissional concreta, beleza? E você, me diz aí, você está correndo atrás de entrevistas? Você tem um portfólio? Conta aí pra gente qual tipo de aplicação ou de sistema que você tem no seu portfólio, se na empresa que você fez entrevista isso te ajudou ou não, ou se de repente acha que outro tipo de exemplo no portfólio é mais importante, tá? Coloca aí nos comentários um pouquinho da sua experiência, beleza? E é isso, pessoal. Aqui no Café com o Rafa, a gente tá sempre trazendo muitos assuntos bacanas, tá? Não só na área de programação, né, como foi o nosso café de hoje, mas também vários outros papos, filosofia, formas de pensar, desenvolvimento pessoal, dicas para sua vida, né? Profissional, sentimental. Então, se você curtiu esse vídeo, nem tenha sido pelo menos um pouquinho, deixa aí o seu like e, claro, né, se não quiser perder os próximos cafés, clica no botãozinho aí embaixo para se inscrever. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender, né? Vai perceber que se inscrever aqui no Café com o Rafa foi a melhor decisão que você fez hoje. E, claro, não esquece de ligar as notificações para receber aí um sinal de fumaça, um pombo correio te notificando de que saiu um café fresquinho aqui no canal, beleza? E outro aviso rápido para quem quiser ver mais conteúdos meus nas redes vizinhas, tá? Corre lá, começa a me seguir no @EuSouRafaCarvalho, tá? Igual tá aqui em cima. Pode me mandar direct, a gente conversa por lá, onde eu vou conseguir te dar um pouco mais de atenção, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu tento sempre responder todo mundo, tá? E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, encaminha aí para alguém, encaminha para um amigo seu, tá? Você não tem ideia de como eu fico feliz por você ter chegado até esse ponto aqui do vídeo. Espero de coração que tenha gostado. Até o nosso próximo café e valeu! Fui!